aqui. Pronto, tá gravando. Deixa aqui. Certo, tá. Então vamos começar para a gente não se estender muito. Tá? Então aqui a gente vai continuar. Aqui só para. Vamos de novo de revisão, essa nossa terceira aula de revisão. Aqui eu trouxe alguns slides que a gente já trabalhou. Gente, deixa eu só fechar a minha câmera, porque às vezes a minha internet dá uma bloqueada, tá? Eu vou continuar falando aqui, eventualmente seguimos na mesma situação. Vocês podem me interromper à vontade. Eu só vou fechar a câmera, porque às vezes a minha internet dá um delayzinho e com a câmera desligada fica mais tranquilo, tá? Não oscila tanto. Estão todos vendo o meu slide aqui dos tipos de RNA? Sim. Sim. Tá, perfeito. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns slides que a gente viu ainda na aula passada, só para a gente continuar como um gancho mesmo, tá? Na aula passada, então, a gente falou de ácidos nucleicos, falamos de DNA, começamos a falar de RNA e depois dos aminoácidos, dos ribossomos, enfim, da produção de aminoácidos. Aqui, então, só para relembrar os tipos de RNA, o RNA vai ser uma molécula, então, formada por uma única fita, de vários nucleotídeos que vão sendo adicionadas em sequência. E essa única fita, ela pode ser apenas uma fita distendida, mesmo como é no caso do RNA mensageiro, ou ela pode acabar se enovelando, se dobrando sobre si mesma e causando diferentes conformações. Então, como por exemplo, a gente pode ver aqui no RNA transportador, que essa daqui é uma molécula, então, que ela é responsável por auxiliar na produção das proteínas através do transporte de aminoácidos, ou então na parte de RNA ribossomal, que daí, então, o RNA ele pode estar associado com outras proteínas, formando, então, as estruturas que a gente chama de ribossomos. E daí a gente falou também da tradução, que nada mais é essa molécula, essa organela, que é o ribossomo, que ela é capaz, então, de produzir as proteínas através da informação que está contida nesse RNA mensageiro, tá? Então, o RNA mensageiro, ele vai ter codificado nele a informação de como fazer uma proteína, e o ribossomo, que é formado por essas duas subunidades, sendo uma subunidade pequena e uma subunidade grande, ele vai empacotar esse RNA mensageiro como se fosse um pãozinho de cachorro-quente, e ele vai percorrendo o RNA mensageiro de forma que ele vai vendo as informações que tem neste RNA mensageiro, e a partir dessa informação, então, ele vai adicionando em sequência estes aminoácidos aqui, para fazer, então, uma cadeia polipeptídica, que seria o aminoácido em questão que a gente está expressando nesse momento, tá? Aqui uma outra imagem dessa mesma questão, que seria a tradução. Então, aqui a subunidade maior, a subunidade menor, e aqui são as partes dentro do ribossomo, em que tu vai ter essa parte primeira aqui aberta, permitindo a entrada de RNAs transportadores. Quando o RNA transportador é aquele que possui a informação referente ao aminoácido correto, então ele vai se acoplar adequadamente, ele vai identificar qual é o transportador correto por causa da informação que tu vai ter nesse códon. O códon nada mais é do que esses 3 nucleotídeos em sequência aqui, tá? Que o ribossomo vai lendo. A partir do momento que o transportador ele tem a informação adequada, ele complementa de forma adequada esse códon, então ele vai andar um pouquinho adiante, né? E com isso, então, ele vai permitir fazer essa adição desse aminoácido que o transportador está carregando na cadeia polipeptídica que esse ribossomo está fazendo. E o transportador, então, agora que vai estar descarregado, que ele não vai estar mais carregando esse aminoácido, vai ser liberado aqui na partezinha posterior, tá? Os RNAs transportadores, eles podem entrar aqui, porque aqui na volta desse ribossomo tem vários RNAs transportadores que estão carregando esses diversos aminoácidos, né? Quando tu tem um RNA transportador
que na verdade entra aqui dentro, mas não está de acordo com o códon, ele simplesmente não segue a reação, ele fica esperando, então, o transportador que está mais, que vai de fato ser correspondente a este códon. Não sei se alguém está... Diga, Bianca. Vi que alguém levantou a mão. Não? Deixa eu ver aqui no... Fui eu, Sora, mas foi sem querer. Desculpa. Tá, ok. Não, tranquilo, acontece. Nata, o teu microfone está aberto. Isso, ok. Tá? Qualquer coisa podem... Isso faz parte da aula, tá? Tranquilo, não tem problema. Eventualmente podem chamar atenção, tá? Então, aqui os transportadores carregando os aminoácidos, eles vão estar aqui disponíveis no ambiente, e aquele o que não for correto, ele não vai conseguir fazer essa acoplação, ele não vai fazer essa ligação correta. Enquanto não entra o transportador adequado, esse ribossomo não anda e não faz essa adição desse aminoácido, tá? Dúvidas até aqui? Não? Vamos adiante, então. Daí eu também trouxe para vocês aqui a tabelinha, para vocês terem uma ideia dos diferentes tipos de códons que tu pode encontrar dentro de um RNA mensageiro, né? E esses códons estão relacionados a certos tipos de aminoácidos. Então, tu vai ter diferentes aminoácidos, são 20, né? Aqui tu vai ter aqui a primeira base, então, que seria referente a essa posição em laranja. A segunda base é a posiçãozinha em azul e a terceira base em verde. Normalmente, tu tende a ter uma maior variabilidade aqui na basezinha verde, então tu pode ter alterações de nucleotídeo aqui nessa posição da terceira base, sem que necessariamente ocorra essa alteração do aminoácido que ela pode carregar. Então, por exemplo, o G1 no RNA mensageiro ou o GC, ambos vão codificar para o aminoácido cisteína. Como eu tinha dito lá anteriormente também, vocês não precisam decorar quais são os códons para quais aminoácidos. Se for necessário ter alguma questão referente a códons e aminoácidos, a questão vai trazer essa informação para vocês. O que vocês têm que saber é, principalmente aqui, os códons de parada. Então, o AA e o AG, que são códons de parada, e o códon de iniciação, que é o AUG. Os demais, se for necessário, eles vão trazer essa informação na questão, tá? Vamos adiante. Aqui eu trouxe uma pergunta, uma questão de prova, para a gente dar uma exercitada a respeito dessa. Para compreender um pouquinho mais essa questão. Então, vamos lá. Um trecho de uma das cadeias de molécula de DNA tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas: ACA, TAG, CC, AAA e A. São 4 As. Abaixo temos os códons correspondentes a 4 aminoácidos. Daí ele traz lá uma tabelinha. Os aminoácidos cisteína, fenilalanina, glicina e isoleucina e os códons que eles têm, que são relacionados a cada um. Suponha que, em um caso de mutação, a terceira base daquele trecho de DNA que se encontra sublinhada em A seja substituída por uma base guanina. Essa nova substituição. Eu vou dar... Vocês estão todos vendo esse meu slide? Eu vou dar uns 40 segundos para vocês darem uma olhada e poderem responder aqui no chat, tá? Eu vou... Se alguém tiver alguma dúvida, já tiver alguma ideia, pode ir conversando aí, pode falar.
Gente, tudo certo com vocês? Deixa eu dar uma espiadinha aqui no... Ah, alguém mais? Já deram uma boa lida ali? Vamos voltar aqui só para vocês poderem enxergar melhor. Alguém tem mais alguma ideia? Deixa só mais um minutinho, Sora. Tá, ok. Eu vou só mutar o microfone aqui para não ficar fazendo muito barulho, tá? Espera um pouquinho. Ah, D, muito bem. Alguém mais quer mais algum tempinho ou já podemos continuar aqui? Vamos fazer aqui, então. Acho que pode continuar, Sora. Nossa, então tá, vamos lá. Então, na questão, o que eles dão para vocês? Eles vão dar aqui uma sequência de DNA e eles vão dar essa tabelinha. Então, lembrando que o DNA, ele vai ter sempre essas 4 bases, né? Então, o DNA tem A, T, nossa senhora, coisa feia. C e G. Gente, eu estou escrevendo com mouse, por isso que fica horrível, tá? E o RNA vai ter, então, como bases também 4 bases, só que no lugar do T a gente vai ter uma uracila. Então, vai ser A, U. Meu Jesus, espera um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. C e G. Isso era para ser um C, tá? Então, A, U, C e G no RNA. Se a gente for converter, então, essas bases,
Se a gente tem lá na hora de fazer aquela molécula de RNA mensageiro, quando a gente vai fazer aqui essa correspondente a essa linha, a essa parte dessa molécula de DNA, então A liga com U, C liga com G e A liga com U. A gente poderia seguir adiante, né? Então, tipo, T ligaria com A com U, G com C, C com G, G e uma caudinha de U aqui, ok? Seria isso que a gente encontraria nessa molécula sem a mutação. A partir do momento em que a gente vai substituir esse A por G, então a gente vai ter A ligando com U, C com G e G com C, tá? Então, na verdade, é que ele vai se referir a esse códon. Nossa, coisa feia. Deixa eu ver. Enfim, a esse primeiro códon aqui, tá? Então, seria o G1 na molécula sem a mutação e o GC na molécula mutada. Daí ele vai perguntar, então, fazendo essa mutação, o que isso vai acarretar na molécula? Acarretaria a modificação em parte da sequência de aminoácidos da proteína ser sintetizada, daí para isso a gente vai ter que olhar aqui nessa tabela, né? Então, tipo, era o UGU. O UGU é uma cisteína, tá? Então, muda de UGU para UGC. O GC também é uma cisteína. Então, não vai acarretar mudança de aminoácidos, tá? Então, a A está errada. Daí a letra B vai dizer: acarreta mutação em todos os códons subsequentes no trecho de RNA. Gente, isso daqui é na verdade, não vai acontecer, porque aqui o T vai seguir ligando com o A vai ligar com o U e assim por diante. Então, aqui na parte mutada, apenas quando tu tem essa substituição de nucleotídeo, tu não vai ter essa troca de fase. Tu teria uma troca de fase, deixa eu apagar aqui, se tu tivesse uma mutação do tipo que tu apaga alguma letra, quando tu perde algum aminoácido. Então, aqui no caso seria A, CA, TA. Daí vamos supor que ao invés de substituir esse A, se a gente simplesmente apagasse ele, então daí o códon em si seria ACT, AGC, CAA. Daí tu tem uma troca de fase. Então, daí que tu vai ter daí todos os aminoácidos subsequentes a essa mutação, seja por retirada de aminoácido ou por inserção, vamos supor que ao invés de eu tirar esse A daqui, eu adicione um outro A, vamos dizer, tanto a adição quanto a retirada, vai fazer então essa troca de todos os aminoácidos subsequentes, tá? Então, a modificação, a substituição de uma letra de uma base por outra, ela não faz essa troca do trecho, tá? Então, por isso que a letra B ela está errada. Essa questão de trocas de códons subsequentes a essa mutação tem a ver com mutações de deleção, que é quando tu perde, ou de adição, quando tu acaba adicionando um nucleotídeo onde não tinha antes, certo? Daí depois aqui assim na C, não acarretaria modificação na sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Na verdade, o que a gente acaba vendo é que vai acontecer essa mudança, né? No RNA mensageiro, tu vai ter essa substituição aqui do U para um C. Então, a letra C também está errada. E é por isso que, então, a gente fica com essa letra D garbosa aqui, coisa mais linda, que vai dizer, então, que as modificações das sequências de aminoácidos não acarretam modificação na sequência de aminoácidos, porque ambos os códons vão estar sendo caracterizados para o aminoácido de cisteína, então a letra D está correta, tá? E esse foi, então, o último slide que a gente viu, tirando essa questão, essa pergunta, né? Foi o último slide que a gente viu na aula passada. Então, seguindo adiante com a nossa... Tudo certo? Ficou alguma dúvida em relação a essa pergunta, essa questão? Dá para ir adiante? Alguém não entendeu?
Seria D, porque ambos os códons são da cisteína, então não acarreta modificação da sequência de aminoácidos da proteína. Isso, justamente, Natiele, é bem isso. É aquela modificação que vai causar aqui nessa questão. Cadê? Aqui. Essa modificação. Ai, meu Deus do céu, coisa chata isso. Essa modificação aqui desse A por um G, ele vai mudar o RNA mensageiro. Quando tu for fazer o RNA mensageiro, ao invés de tu adicionar uma uracila, que seria o que vai parear com esse A, como trocou por um G, então tu vai adicionar uma cisteína, aqui uma cisteína, uma citosina. E tanto o UGU quanto o UGC, eles vão codificar para o aminoácido cisteína. Então, um aminoácido no final, ele vai carregar a cisteína igual, embora esse DNA tenha sido mutado aqui nessa terceira base, tá? Mais alguma dúvida? Descartar. Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Cadê vocês? Aqui. Certo? Podemos ir adiante, então? Qualquer coisa vocês me parem, certo? Beleza, vamos lá. Se vocês estão quietinhos, eu vou considerar que vocês estão comigo. Tá, então agora vamos falar um pouquinho de citologia. Citologia é a ciência que vai estudar as células. Então, quando a gente fala em células, a gente vai pensar em organismos tanto unicelulares, em que aquela única célula vai ser o próprio organismo em si, ou então seres multicelulares ou pluricelulares, onde tu vai ter muitas células em conjunto, atuando em conjunto, formando tecidos, formando órgãos, que vão compor, então, todo o organismo, tá? Aqui, no caso, eu trouxe um exemplo de dois exemplos de organismos unicelulares, onde tu vai ter um organismo eucarioto, né? Eucarioto, um procarioto e um eucarioto. Aqui, no caso, então, quando a gente fala em procariotos, a gente sempre vai estar falando de bactérias. As bactérias, então, elas vão ter essa divisão entre arqueabactérias e eubactérias. As arqueas são bactérias que elas tendem a ser mais antigas, quando a gente vai analisar o genoma delas, elas são mais ancestrais, vamos dizer assim, e elas são bactérias que elas tendem a viver em habitats extremos. Então, quando a gente pensa nas fumarolas oceânicas, que são aqueles vulcões que vai ter, tipo, altas profundidades no oceano, quando tu colhe uma amostra dali, tu vai encontrar bactérias vivendo lá. Ou então, tipo, a menos 40 graus na Antártida ou no Polo Norte, eventualmente tu pode encontrar dentro dessas amostras de gelo bactérias também vivendo lá. Na parte próximas a vulcões, a regiões, ou então próximo a lagos muito salinos, essas bactérias que vivem nesses ambientes extremos, elas são árqueas. As eubactérias, elas já têm elas conseguem viver já em ambientes mais amenos, né? Então, mais parecido com o que a gente mesmo consegue viver, tipo, não situações tão extremas, ou pHs tão ácidos ou básicos, enfim, nessas situações mais gerais, assim, do que a gente encontra a vida. As bactérias, vale prestar atenção que elas vão ter algumas características que são muito semelhantes ao que a gente vai encontrar nos organismos eucariotos também, sejam eles unicelulares ou pluricelulares. Então, tu vai ter praticamente duas divisões grandes, que a gente pode dizer assim, entre as bactérias, os procariotos e os eucariotos, sendo que procariotos esse nome define que na verdade seria seria anterior, não teria um carioto, que seria, carioto vem de carioteca, que é a membrana que envolveria o núcleo. Então, o procarioto, ele vai ter aqui uma região no citoplasma em que tu vai ter o material genético dessa bactéria, só que esse material genético, ele não vai estar compartimentalizado, ele está solto de fato no citoplasma, tá? E o eucarioto, que vem de verdadeiro, significa que essa célula vai ter um núcleo verdadeiro, vai ter uma membrana que vai estar fazendo a compartimentalização desse material genético, tá?
Então, tu vai ter dentro das bactérias, tu vai ter as arqueias e as eubactérias, em procariotos e eucariotos. Os procariotos, eles vão ser sempre unicelulares, então, tipo, cada organismo, cada indivíduo é uma única célula, e quando a gente fala dos eucariotos, os eucariotos podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares, tá? Então, exemplos de unicelulares eucariotos seriam, então, ali protozoários. Isso daqui, no caso, seria uma ameba, tá? Uma representação de uma ameba. Protozoários, amebas, alguns tipos de fungo, tipo as leveduras. E daí, depois, também, questão dos multicelulares, daí tem todos os animais que a gente vê aí no nosso ao redor. Animais, vegetais, fungos são seres multicelulares. Eu quero aproveitar esse slide aqui para chamar a atenção de vocês a respeito dessas características. Quando vocês pensarem em uma bactéria, eu quero que vocês lembrem que a única organela que essa bactéria vai ter livre no seu citoplasma vão ser os ribossomos, que aqui ela está representada por essas diversas bolinhas, tá? Então, o ribossomo é aquela organela que a gente já viu ali atrás, que é responsável por produzir as proteínas. Então, tu tem o material genético da bactéria, solto neste citoplasma, e quando tu vai fazer, então, essa conversão, só que o ribossomo da bactéria, embora ele tenha diferenças em relação aos procariotos, os eucariotos, tenha diferenças em relação ao formato do cromossomo, ao peso molecular desses cromossomos, eles continuam tendo a mesma função, que é produzir proteínas. Por ser um ribossomo, então ele precisa de um RNA mensageiro para poder fazer essa produção dessa proteína. Só que aqui tu tem material genético, aqui como DNA, tá? Então tu vai fazer a abertura, tu vai ter aquela estrutura de produção de um RNA mensageiro, em que tu vai desacoplar a fita, vai ter uma RNA polimerase que vai se juntar nesse DNA e vai fazer esse RNA mensageiro. Só que de acordo com que o RNA mensageiro ele já vai sendo liberado, os ribossomos, por já estarem aqui perto, eles já vão sendo cooptados para poder fazer essa produção dessa proteína. Então, uma característica dos genomas de bactérias é ter proteínas que estejam associadas à mesma rota metabólica em sequência dentro do genoma, tá? Então, por exemplo, ao contrário do nosso genoma, que vai ser, então, 23 pares de cromossomos, e eventualmente tu pode ter, sei lá, uma enzima responsável por degradar, não sei, para degradar uma certa proteína num cromossomo e a enzima subsequente, só que, tipo, imaginando assim, que eu comi um pedaço de carne e essa carne ela tem que ser degradada, só que ela vai passar por várias etapas para poder degradar essa proteína dessa carne, para poder ter liberado os aminoácidos para eu poder aproveitar esse material para fazer as minhas células, ok? Só que, então, tu tem várias etapas, então tu vai ter várias enzimas que vão ser responsáveis por essas etapas desse processo de degradação do que, seja lá o que for que eu comi. O nosso genoma permite que nós tenhamos genes relacionados à mesma rota metabólica, por exemplo, em cromossomos diferentes. Isso porque o nosso material genético ele fica dentro do núcleo. A informação que vai ser passada para o citoplasma, ela vai ir através do RNA mensageiro e tem como tu fazer todo um processamento desse RNA mensageiro também para garantir que essas proteínas sejam feitas. A bactéria ela não tem essa possibilidade. Então, por exemplo, lá tu vai ter as enzimas para degradar a galactose. Então, tu tem 3 enzimas, vamos supor. Essas 3 enzimas elas vão ser codificadas na sequência, tá? Então, isso permite com que essa bactéria consiga ter um genoma mais eficiente, vamos dizer assim. Então, tu tem ali o genoma dessa bactéria solto nesse citoplasma, o citoplasma com organelas ribossamais aqui presentes. Tu vai ter a membrana plasmática, que vai ter, todas as células vão ter membrana plasmática, e além da membrana, tu também vai ter uma parede celular, que aqui no caso está como a membrana seria o amarelinho,
e a parede celular seria esse marronzinho. A parede celular é o que permite com que a célula ela não, por exemplo, murche demais se ela estiver num ambiente muito salgado, um ambiente, um estressor osmótico muito grande, ou então não vai permitir também que ela estoure se ela estiver, tipo, num ambiente muito hipotônico, um ambiente que permite a entrada de água muito, de forma muito exacerbada. Então, a parede celular, ela garante também a forma dessa célula, né? E ela é principalmente encontrada nesses organismos que não têm essa capacidade do tipo, a mudança ambiental aqui ficou ruim, então vou me levantar e vou embora. Tipo, uma bactéria, ela, por mais que ela até se mova, ela não vai conseguir mandar muito a ponto de conseguir fugir de um estresse ambiental daquela área. E o mesmo a gente também vai encontrar, por exemplo, daí em organismos eucariotos, que no caso seriam as plantas. Plantas também também terão parede celular e fungos também têm parede celular, né? No caso da parede celular das células vegetais, tu vai ter então lá a celulose, que vai ser aquele açúcar bem estruturado que vai permitir essa parede dar consistência nessa célula, permitir a resistência física dessa célula, e no fungo tu vai ter uma parede de quitina, que também é um açúcar parecido com aquele que tu encontra na estruturação do exoesqueleto de insetos, tá? Além da parede celular, pode ser que a bactéria também produza, imaginando assim, um conjunto de bactérias, elas vão ter as suas paredes celulares bonitinhas, e daí elas vão acabar produzindo uma substância que pode permitir com que elas fiquem aderidas à superfície de forma mais efetiva, tá? Então, as fímbrias, elas são estruturas que permitem também a adesão ou então o contato dessas bactérias com outras bactérias que estejam aqui na volta, né? Tu pode, eventualmente, uma bactéria que é dotada de flagelos para poder se movimentar. E daí, além das fímbrias, tu pode ter, então, essa produção do que seria tipo um cimento, vai produzir uma... Como se fosse um exemplo prático disso é, por exemplo, quando tu vai no dentista para fazer uma limpeza, e daí o dentista acaba tirando lá aquele, acho que é tártaro que se chama, que fica tipo um cimentinho, de fato, na base do dente, que nada mais é do que bactérias que estão povoando a nossa boca, que então elas se aderem firmemente a esse dente, e às vezes não adianta, a própria escova não consegue tirar a partir do momento que formou aquele tártaro, tu vai precisar então lá da maquininha do dentista para fazer de fato a higienização e limpar, ter uma saúde bucal mais adequada, né? E daí eles produzem esse cimentinho que permite com que eles fiquem aderidos aos locais que eles estão povoando. Quero chamar a atenção para vocês dessa estrutura aqui, que é um plasmídio, que é um DNA circular, pequenininho, que essas bactérias podem ter, e ela é uma das formas com que as bactérias têm para aumentar a diversidade genética delas, tá? Então, tipo, o plasmídio nada mais é do que um ácido nucleico circular, é um DNAzinho circular, é uma dupla hélice, tá? Só que ele é fechadinho, ele forma justamente essa circunferência aqui, assim como essa parte aqui do DNA de fato, que pode ser chamado de nucleóide, porque não chega a ser um núcleo de fato, né? E a informação que tende a conter neste plasmídio são informações que podem garantir a sobrevivência dessa bactéria. Então, tu imagina lá que tu é uma bactéria que tu está vivendo nesse local, enfim, no corpo da pessoa, vamos supor, e eventualmente, só que, tipo, é uma população grande de bactérias, né? Sei lá, 10 na 30, não sei, assim, tipo, 10 na milhares de bactérias vivendo num órgão lá, tá com problema, vai precisar tomar um antibiótico, tá? Através da própria replicação dessas bactérias, podem ocorrer mutações, e algumas bactérias, quando adquirem essas mutações, algumas mutações podem acabar permitindo com que a bactéria tenha uma melhor sobrevivência, e outras mutações podem ser silenciosas, como, por exemplo, as que a gente viu ali
na questão anterior, que tu troca um nucleotídeo, mas na verdade a informação genética, a informação que vai ir para a proteína continua sendo a mesma. Então, é uma mutação que ocorre, mas de forma silenciosa. E também tu pode ter, então, uma mutação que pode beneficiar a sobrevida desse organismo. E quando tu tem, então, uma população grande de bactérias, e daí eu, sei lá, vou ter que tô com uma pneumonia, eu vou ter que tomar esse antibiótico. Antibióticos, todos eles tendem a ser relacionados a modificar, alterar, prejudicar a produção da parede celular dessas bactérias, tá? Então, tipo, a bactéria ela não vai conseguir se dividir direito, ela vai ter uma permeabilidade maior da parede, vai piorar a sobrevida dela. Então, todos os antibióticos, eles tendem a fazer isso. Mas pode ser que lá no meio daquela população enorme de bactérias que está no meu pulmão, tenha surgido algumas bactérias que vão ter essa informação genética que permite com que elas consigam aguentar de forma mais tranquila esse antibiótico. E daí, quando essa informação é uma informação que permite a sobrevida, ela pode fazer uma cópia e fazer um plasmídio, e eventualmente as bactérias podem trocar entre si esses plasmídios, que são esses fragmentos de DNA. Então, tipo, a bactéria ela não vai fazer, tipo, sexo como a gente, né? Pensando assim em organismos sexuados, quando tu tem dois organismos com genótipos diferentes que vão acabar se unindo para produzir uma prole, a gente vai ver que, na verdade, existem vários mecanismos para garantir uma maior variabilidade genética para fazer a produção dessa prole. Isso significa que um organismo que ele tem uma maior diversidade genética, ele vai ter mais ferramentas para poder lidar com as diferenças ambientais que ele pode eventualmente acabar encarando, certo? Então, agora imaginando assim a própria bactéria, se a bactéria ela tem apenas genes que garantem ela viver num lugar que tenha uma umidade do ar tranquila, em, sei lá, 50%, 60%, a partir do momento que tu tem uma variabilidade climática, tu tem um estresse ambiental em que essa umidade do ar baixa demais, essa bactéria vai morrer. Então, a bactéria, como ela não precisa de ter uma outra bactéria para fazer a prole dela, as bactérias elas se dividem por bipartição, né? Ou também elas podem fazer conjugação, enfim, mas tipo, elas não vão ter essa troca de material genético, não é que nem a gente que vai ter metade do genoma vindo da mãe, metade do genoma vindo do pai, entendeu? Então, tipo, a atuação desses plasmídios permite, então, ter essa maior variabilidade que garante maior sobrevida para as bactérias, tá? Aqui no caso da ameba, quero só chamar a atenção para vocês que, como é um organismo unicelular, tu vai ter, então, aqui a formação desses que eles chamam de pseudópodes, pseudo, que seria de falso, podes, que seria de pé, então ela vai projetando a sua membrana de forma como se fossem falsos pés, que permite essa ameba, então, andar pelo ambiente, pela gota d'água em que ela está inserida. E a ameba ela não vai ter essa parede, mas ela tem essa estrutura que se chama, os protozoários podem ter também, que se chama vacúolo contrátil, que nada mais é que uma organela que vai permitir com que, caso entra muita água dentro dessa bactéria, imagina que essa bactéria está dentro de uma solução aquosa, está dentro de uma gota d'água, sei lá, choveu demais, a concentração dentro dessa ameba está muito mais concentrada aqui do que fora. Então, a tendência natural do movimento da água é acabar indo do lugar que tu vai ter de maior concentração e buscar essa maior concentração para dissolver isso daqui. E daí, para evitar com que essa ameba estoure pela entrada de água, então tu tem o vacúolo contrátil que vai fazer essa contrátil ou pulsátil também pode ser uma das formas que vocês podem encontrar, que é uma organela que vai garantir, então, essa regulação hídrica dessa célula, tá? Então, e aqui seriam os vacúolos alimentares, que então a ameba ela vai projetar esses pseudópodes, né? E daí ela vai englobar, seja material líquido, então através dessa pinocitose, ou materiais mais sólidos, daí fazendo a fagocitose, vai internalizar isso para poder, então, se alimentar do que seja lá o que for que esteja na volta dela, certo?
E aqui eu tenho mais uma questãozinha para vocês, que eu acho que até a gente pode fazer junto, porque já que a gente já está falando. Vocês preferem que eu dê um tempinho para vocês ou vocês querem que a gente já faça junto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Plasmídio, tipo uma caixa preta. Seria, na verdade, é como se fosse um plus de informação, sabe? Então, tipo, seria como se tu tivesse lá um livro de receitas para fazer salgados, e daí, de repente, tu encontra uma revista para doce. Seriam informações adicionais que podem permitir, então, essa bactéria a ter uma melhor vida em algum lugar, alguma coisa. Pensando agora, voltando um pouco, que eu acabei saindo da questão do que seria, deixa eu voltar aqui, do que seria então a minha pneumonia, por que que eu comecei a falar dos antibióticos, né? Tipo, então tu vai ter lá, eventualmente surgir uma bactéria que tem um plasmídio que garante a essa bactéria uma sobrevida, apesar que a pessoa esteja usando então esse antibiótico, né? Então, tipo, tu tá lá tomando antibiótico e tu tem que fazer direitinho quando, não sei se vocês já tomaram antibiótico, enfim, mas é meio chatinho, vamos dizer assim, de ter que tomar um antibiótico. O médico te dá uma receita, é controlado, tu tem um período certinho para tomar, de dias, tem que respeitar os horários, porque o ciclo de divisão das bactérias, tu vai atacar justamente tu vai manter alto o remédio no teu corpo para evitar com que essas bactérias se proliferem. E algumas bactérias vão morrer de forma mais rápida, então é por isso que às vezes a pessoa apresenta uma melhora, embora não tenha passado todos os dias do tratamento, né? Já apresenta uma melhora ali nos primeiros dias, mas o ideal é que ela continue tomando todos os dias que foi proposto o tratamento e respeitando os horários, para que eventualmente bactérias que tenham ali ficado resistentes, que ainda não chegaram a morrer de fato, sejam também mortas. Então é por isso que tu vai ter ali a divisão de dias, por isso que hoje em dia tu não vai mais na farmácia e compra um antibiótico qualquer. Por exemplo, quando eu era pequena, era extremamente comum a pessoa, qualquer coisa, tá com uma dor de barriga, vou tomar amoxicilina. Tipo, hoje em dia tu já não tem tu tem esse cuidado, até porque essa droga, esse remédio, ele vai estar atuando não só no teu organismo, mas tipo, tu vai liberar vai liberar esse antibiótico também pela tua urina, pelas tuas fezes, isso acaba indo para o sistema de esgoto, vai encontrar as bactérias lá no esgoto, então tu pode ter uma seleção de bactérias que vão se tornar resistentes aos antibióticos que a gente usa. E antibiótico é uma coisa complicada da gente produzir, não é tão fácil da gente produzir um antibiótico novo. Por isso que cada vez que surge uma bactéria que é muito resistente num hospital, que o hospital tu tem produtos químicos muito mais fortes do que a gente tem em casa, no caso, para fazer uma higienização daquele ambiente, né? Para poder fazer. Quando surge uma bactéria num ambiente hospitalar que ela é resistente àqueles químicos que estão sendo tratados, que estão sendo usados para fazer a limpeza daquele local, se uma pessoa que já está com uma saúde debilitada acaba se infectando com essas bactérias, é muito possível que ela acaba indo a óbito, né? Porque, tipo, não vai ter remédios para conseguir garantir o bloqueio dessa propagação dessa população de bactéria dentro do organismo da pessoa, né? E essas informações, então, tipo de resistência, tu vai ter, então, aqui nos plasmídios, né? Então, enfim, aqui eu vou dar para vocês aqui uns 30 segundinhos para vocês darem uma olhadinha, tá? Nessa questão. Eu vou fechar aqui o meu microfone para não ficar fazendo barulho. Mas eu estou escutando vocês, tá? Qualquer coisa me chame aqui. Deixa eu só fechar.
Tudo certo? Então, aqui nessa questão, muitas bactérias apresentam, além do DNA cromossômico, moléculas de DNA circulares adicionais, denominadas plasmídios, que podem conter genes vantajosos à sobrevivência desses micro-organismos. A vantagem mais conhecida desses genes relacionados à sobrevivência das bactérias é impedir a ação fagocitária dos neutrófilos, inibir a penetração de interferons no citosol, dificultar a lise celular por osmose, aumentar a produção de anticorpo ou proporcionar uma resistência a certos antibióticos. Se a gente parar para pensar, na verdade, neutrófilos, os neutrófilos é um tipo de célula de defesa que tu vai encontrar em animais. Então, a bactéria, ela em si só, ela já é um organismo, ela não tem células de defesa. Então, a A está errada, tá? Inibir a penetração de interferons no citosol. Os interferons, eles são moléculas que elas estão associadas à defesa do nosso organismo, mas não necessariamente, tipo, ele entra no citosol da célula. Então, tipo, isso aqui, na verdade, juntou diferentes informações e atirou numa única resposta, tipo, não faz muito sentido, tá? Biologicamente falando isso aqui. Dificultar a lise celular por osmose. Na verdade, quem dificulta a lise por osmose é a presença da parede, né? Então, não é isso daqui. Aumentar a produção de anticorpos. A bactéria ela não vai produzir anticorpo como a gente, né? Que vai ter essa produção de. Então, isso daqui não. A produção de anticorpo tem a ver mais com um organismo multicelular. E daí a gente vai ficar com a letra E, que então é a resistência a certos antibióticos, tá? Essa seria até um dos problemas relacionados, por exemplo, ao kit COVID, né? Porque eles estavam utilizando remédios e dentre os remédios tu tinha lá antibióticos. E como eu cheguei a comentar com vocês, o antibiótico ele vai atuar principalmente dificultando, impedindo ou prejudicando a divisão da bactéria. O vírus não é uma bactéria, então tu tomar antibiótico para tratar um vírus não faz o menor sentido. Tu vai estar tomando, tipo, tu vai matar todas as bactérias que vão estar no teu, sei lá, no teu intestino, nas outras partes do teu corpo, mas não vai influenciar em nada a replicação viral, tá? E daí é um grande problema, porque, tipo, teve muita gente utilizando esses antibióticos como forma preventiva e, no fim, não previne nada, né? Porque o que previne, de fato, é tu fazer um distanciamento adequado, é tu usar máscara, tu higienizar as mãos, manter um ambiente ventilado. Isso, de fato, previne com que tu venha se infectar do vírus. Mas, tipo, tu utilizar esses antibióticos, tu só vai estar, na verdade, liberando antibiótico no meio ambiente, através da tua urina, através das tuas fezes, e propiciando o aparecimento de, daqui a pouco, uma bactéria extremamente resistente, entendeu? Então, é por isso que não faz muito sentido, assim, o uso de antibiótico, ele tem que ser muito controlado, tá? Dúvidas? Deixa eu sair daqui e ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Letra E. Letra E, tudo certo. Tá, vocês estão quietinhos, então a gente vai adiante, tá? Aí agora aqui falando das células eucarióticas, aqui no caso, vocês podem imaginar uma célula fúngica como se fosse aqui a célula vegetal, que ela vai ter essas estruturas semelhantes, apenas a ausência do cloroplasto, né? O cloroplasto ele vai ser uma organela única, unicamente encontrada em organismos vegetais. Então, tu vai ter aqui centríolos e vacúolos nessa célula aqui, assim, um vacúolo grande na célula vegetal, que normalmente tende a ser utilizado para estocar amido ou alguma substância de reserva ou alguma gordura, algum óleo, tá? Daí tu vai ter aqui o núcleo, que aqui está em roxinho, nucleolo em amarelinho, os retículos endoplasmáticos, tanto rugoso quanto liso,
que vão estar, então, aqui associados próximos a esse núcleo, tá? Os lisossomas, que nada mais são do que vesículas que vão estar sendo produzidas aqui por esses retículos, tá? Tu vai ter o citoesqueleto. Citoesqueletos são polímeros de proteínas, tá? São proteínas tubulares que vão garantir a estrutura dessa célula. Então, o citoesqueleto, tu vai ter actina, tu vai ter microtúbulos que vão estar permitindo, então, a célula manter essa forma dela e ela também fazer esse transporte de organelas ou de substâncias dentro da célula, se dá através dessa utilização desse citoesqueleto, tá? A mitocôndria, que vai ser principalmente responsável pela produção de energia dentro da célula. O citoplasma, que seria essa porção formada aqui, tanto por substâncias solúveis e água, tá? O complexo de Golgi, que seriam essas vesículas aqui assim, essas vesículas mais ordenadinhas, e a membrana plasmática, certo? Gente, eventualmente vocês podem estar escutando um nenê chorando, a minha nenê tá com o pai, ele espera que não atrapalhe tanto, enfim. Então, quando a gente fala em organelas, a gente tem que pensar que, tipo assim, nós teremos dois grandes tipos de organelas, que são as organelas proteicas. Eu tô escutando aqui que ela tá reclamando. Tá brigando com o pai por causa dos brinquedos. Tá. Desculpa. Então, tu vai ter organelas proteicas, que no caso são os ribossomos, que eles vão ser formados, então, por moléculas de RNA ribossomal associadas a proteínas, e daí tu vai ter todas as outras organelas, que são organelas membranosas. Então, aquela estrutura de fosfolipídio... Diga! Desculpa te atrapalhar, mas eu não consigo lembrar qual é a função do complexo de Golgi mesmo. Eu sempre A gente, esqueço. a gente já vai ver na sequência, tá? Qualquer coisa, tu me chama a atenção quando a gente chegar nele agora, tá? Tá. A gente vai falar de um por um aqui, assim, para poder entender como que eles trabalham. O que cada um deles faz. Então, tu vai ter, então, organelas que vão ser proteicas e tu vai ter organelas que vão ser membranosas. Dentre as organelas membranosas, a gente vai ter sempre essa estrutura formada por fosfolipídio, por lipídios, enfim, fazendo essas membranas de fato. E as proteínas, é que assim, a gente já tratou antes, então você já tem uma ideia, vai ser compostos de aminoácidos e tal, que vão ser, então, no caso, os ribossomos, e as membranosas são todas as outras. Gente, organela membranosa só existe em organismo eucarioto, tá? Bactéria não tem carioteca, não tem complexo de Golgi, não tem retículo, não tem... A única coisa de organela membranosa que uma bactéria teria seria a membrana plasmática, de fato, tá? Porque todo o resto ali, assim, ela não vai ter. Então, a gente tem, entre as membranosas, então, carioteca, complexo de Golgi, os retículos, tanto liso quanto rugoso, lisossomos, mitocôndrias e cloroplastos, tá? Tirando essa parte, os ribossomos são organelas proteicas. Então, são essas duas grandes separações que a gente vai ter. Falando um pouquinho de cada um. Então, tipo, quando a gente fala em citologia, é interessante que vocês têm que imaginar que a célula, ela tem que ter um mínimo de coisas para ela sobreviver. Então, cada uma dessas organelas vai ter uma função dentro dessa célula para garantir a sobrevivência dela. É parecido com o que os nossos órgãos fazem para poder manter a gente como pessoa viva, tá? Então, aqui assim, a citologia, então, vai ser o estudo de uma célula e de todas essas organelas que vai ter dentro dessas células. A membrana plasmática, vocês têm que lembrar que ela além dela fazer essa delimitação da célula, tipo, vai dizer onde que a célula começa e onde a célula termina, ela também é importante porque ela vai atuar como uma interface entre o interior da célula, entre o que está dentro da célula e o que está fora. Coisas de fora da célula são interessantes que entrem para dentro da célula, então, tipo, certos hormônios, gás oxigênio, algumas coisas que estão dentro da célula têm que sair para fora, como gás carbônico, resíduos de alimento, e essa entrada e saída de elementos dentro de uma célula vai se dar através da membrana plasmática, tá?
Então, a membrana plasmática, cada vez que vocês pensarem em uma membrana plasmática, é interessante que vocês pensem na capacidade dela de ter essa permeabilidade seletiva. Ela vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Alguns compostos que são maiores, que não podem apenas se difundir pela membrana plasmática, eles podem utilizar, então, certas proteínas, canais, assim, para poder entrar e sair, ou então tu pode ter movimentos celulares, como da pinocitose e da fagocitose, para englobar essas moléculas maiores, tá? Gente, ela tá brava. Tá. Retículos endoplasmáticos. Os retículos, eles vão ser aquelas estruturas vesiculares que vão estar próximas lá ao núcleo, tá? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ó, então, aqui tu vai ter o núcleo, tá? O núcleo, o nucleolo aqui em amarelinho, e essas vesículas aqui na volta, em verdinho, ó, que estão próximas do núcleo, são os retículos endoplasmáticos, tá? Os retículos endoplasmáticos, eles vão ter a diferença do que eles vão produzir de acordo com a caracterização dele. Se ele for um retículo liso, ele vai então ser responsável pela produção de glicídios, de açúcares e também de lipídios, certo? E se o retículo for rugoso, ele vai ser responsável pela produção de proteínas visando o meio externo. A diferença do retículo, na verdade, liso e rugoso, é que o retículo rugoso, quando a gente olhou pelo microscópio pela primeira vez, ele parecia ter várias verruguinhas. E daí quem olhou isso, olhou e pensou, tipo, isso daqui é um retículo, né, que são diversas cisternas, assim, e eu vou chamar de rugoso porque ela tem essa aparência cheia de verruguinhas. Estudos posteriores demonstraram que cada uma dessas bolinhas que se via no microscópio, na verdade, eram ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter associado à sua membrana ribossomos. Então, aquele RNA mensageiro que saiu lá do núcleo, aqui no caso, né? Tipo, imaginando que o RNA mensageiro sai do núcleo, ele vai entrar no retículo rugoso, ele vai ser processado pelos ribossomos que estão nessa membrana desse retículo rugoso. E o retículo vai, então, fazer o empacotamento dessas substâncias, sejam glicídios ou lipídios, no caso do liso, ou então das proteínas, no caso do rugoso, ele vai pegar essas substâncias e vai colocar em pacotinhos para poder enviar para fora da célula. Cada um desses pacotinhos a gente vai chamar de lisossomos, tá? Então, seriam, por exemplo, aqui nesse caso, seriam essas vesículas aqui assim em amarelinho, tá? Isso aqui seriam lisossomos. O lisossomo, então, ele pode conter enzimas, que são proteínas que vão atuar para alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, uma enzima de degradação de amido, uma amilase, por exemplo, que a gente encontra na saliva, né? Então, tipo, tu vai ter nas células presentes na nossa boca, no nosso trato bucal, tu vai ter ali a produção dentro lá do retículo rugoso, tu vai ter a produção de lisossomos com a enzima, no caso, a amilase, por exemplo, que vai ser liberada para a nossa saliva. Então, cada vez que a gente come um chocolate, alguma coisa, o açúcar já começa a ser degradado na própria boca, tá? Então, os lisossomos, eles podem carregar enzimas, eles podem carregar glicídios e lipídios, e esse lisossomo, então, tu imagina que tu tem lá uma vesícula, esse lisossomo com enzima para digestão de substância. E essa célula, ela englobou ela fagocitou uma certa substância que estava ali fora e ela para degradar. O que vai acontecer é que tanto vai ter o lisossomo primário, que são esses lisossomos que vêm provenientes já dos retículos, e tu vai ter o lisossomo secundário, que é quando tu vai fusionar esse lisossomo com essas enzimas com o fagossomo, ou essa vesícula que tu internalizou dessa substância que estava fora da célula e que era interessante a célula degradar. Então, ela englobou essa substância externa, botou num pacotinho, botou num lisossomo que a gente vai chamar, então, de vacúolo autofágico, tá? De vacúolo autofágico, desculpa. Vacúolo autofágico é quando a célula vai utilizar os lisossomos para fazer a renovação de organelas dela mesma.
Mas, tipo, tu tem esse vacúolo autofágico, gente, eu tô vendo um negócio aqui, tô falando errado. Esse vacúolo esse fagócito, né? Então, essa vesícula que foi, desse material que foi fagocitado, ela vai ser fusionada com essa enzima primária que vai ter, com esse lisossomo primário que vai ter essas enzimas. Daí vai formar o lisossomo secundário. Depois que as enzimas ali degradaram o que tiveram que degradar dentro desse vacúolo secundário. Esse material que restou, a gente vai chamar essa vesícula com um material que restou de residual, e essa vesícula residual, ela tende, então, a ser aproximada da membrana plasmática dessa célula para liberar o resíduo para fora da célula, porque não é interessante a gente ter o acúmulo de substâncias dentro da célula, certo? E tu pode ter também os vacúolos autofágicos. Então, imaginando lá que tu tem uma mitocôndria, por exemplo, que ela já está meio velha, ela já está meio antiga, e essa mitocôndria, ela precisa ser renovada. Tipo, ela não está funcionando bem, ela está, enfim, dando problema. Então, a própria célula vai englobar essa organela que está já velha, que precisa ser renovada. Ela vai adicionar incorporar esse lisossomo com enzima para degradar aquilo ali, e daí tu vai fazer uma autofagia, e a si próprio fágico de comer, né? Então, tipo, a célula vai degradar ela mesma, ali assim, de forma controlada, para garantir que as organelas estejam sempre sadias. Tu vai ter ribossomos livres também dentro dessa célula eucariótica, que aqui no caso seriam essas bolinhas branquinhas, tá? Então, os ribossomos, eles podem estar aqui associados à membrana do retículo, ou então livres no citoplasma. Os ribossomos livres, eles tendem a ser aqueles que vão ser responsáveis por, então, ler esse RNA mensageiro e vão produzir proteínas que vão ser utilizadas pela própria célula, tá? Então, se tu faz alguma proteína que ela tem que ser exportada para fora da célula, ela tende a entrar, então, primeiro no retículo endoplasmático, que é onde ele vai ser, então, empacotado para poder, então, ser enviado para fora, tá? Tudo certo até aqui nos retículos de ribossomo? Deixa eu dar uma olhada em vocês aqui. Tudo certo? Vamos adiante? Então, Sim. tá. Então, o retículo liso vai ser responsável por produção de açúcares e gorduras, tá? O rugoso vai ser responsável pela produção de proteínas que tendem a ser enviadas para fora. Os ribossomos livres vão ser aqueles que vão então produzir proteínas que vão ser utilizadas dentro da própria célula. Cada uma dessas vesículas que são liberadas, seja pelo retículo liso ou pelo rugoso, são chamados de lisossomos. Alguns lisossomos tendem a ser enviados também para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, eu gosto de pensar nele como se fosse um lugar em que tu vai fazer tu vai combinar coisas, tá? Tu vai fazer a maturação de proteínas, vai ser o processamento dessas moléculas, tá? Porque imagina lá, desculpa, imagina que tu tem, por exemplo, uma proteína de membrana plasmática que ela tem um açúcar associado, tá? A estrutura, a molécula, a sequência de nucleotídeo para fazer aquela proteína vai estar lá no DNA. Mas o açúcar, ele vai vir da onde? Ele vai vir dos glicídios que foram feitos lá no retículo endoplasmático liso, que foram empacotados em vesículazinhas e foram enviados para o complexo de Golgi. Daí, dentro do complexo de Golgi, essa organela, então, vai ser responsável por pegar tanto a proteína quanto o açúcar e associar um ao outro, tá? Então, tipo, o complexo de Golgi, ele vai ter, deixa eu ver aqui, ele vai ter, no caso aqui, assim, uma parte cis e uma parte trans, ele recebe pela parte cis, então, tipo, as vesículas que estão vindo dos retículos entram pela parte cis, e ele vai liberar também em vesículas, né, também em lisossomos, as proteínas maturadas, tá? Esse material processado, não só proteínas, mas tipo, porque o complexo de Golgi, ele recebe todas essas, tanto os glicídios, quanto lipídios, quanto as proteínas, ele recebe tudo isso junto e ele vai fazer essa maturação dessas substâncias de acordo com a necessidade dessa célula.
E quando está pronto, quando passou por toda essa montagem, que assim, ele estiver pronto, então vai sair aqui pela face trans, tá? Dessas cisternas. Então, o complexo de Golgi, ele é responsável por fazer essa maturação de proteínas, ele faz esse processamento, ok? Foi a dúvida? Eu não me lembro quem é que tinha perguntado antes do complexo de Golgi. Era eu, Sônia. Sim, respondeu. Tudo certo, Yasmin? Tá, Sim, obrigada. de nada. Tá? Então a gente tem assim, a gente já falou então agora aqui da produção de açúcar e lipídio, da produção de proteína, da exportação de proteína, no caso aqui de retículos endoplasmáticos, na produção interna de proteínas para a célula. Cada uma dessas substâncias, sejam açúcares, lipídios ou proteínas, tu pode até ter substâncias livres na célula, tu também vai ter essas substâncias normalmente envoltas em vesículas, né? Que são os lisossomos, que podem ser os primários, secundários, residuais ou autofágicos. Esses lisossomos são enviados para o complexo de Golgi, que vai fazer a associação entre diferentes moléculas de acordo com a necessidade dessa célula. Agora, pensando assim, tipo, além dessa parte mais mecânica da célula, tu vai ter, então, a carioteca fazendo essa compartimentalização do material genético, deixando o material genético não solto no citoplasma. Isso permite, então, que essa célula possa ter um processamento do RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro, então, ele vai ter esses blocos de informação, e às vezes tu pode, então, ter... Desculpa. Tu pode ter, então, a associação de diferentes formas desse RNA. Tipo, o mesmo RNA pode ser utilizado para formar proteínas diferentes, tá? Por exemplo, deixa eu dar uma voltada aqui. Aqui, por exemplo, vamos supor que uma proteína ideal que fosse esse azul, esses dois azul amarelo, essa sequência completa. Se a gente tirar uma parte assim desse material, se a gente faz esse processamento desse RNA, vamos supor que a gente apague aqui assim essa parte central e una, aqui assim tu vai ter uma proteína diferente, mas pode ser uma proteína que seja importante para execução, para reação em cadeia posterior. Então, tipo, um mesmo RNA mensageiro pode codificar proteínas diferentes daí de acordo com o seu nível de processamento, tá? E tu só vai conseguir fazer esse processamento se tu tiver essa compartimentalização aqui desse material genético. Porque no caso lá da bactéria, tu fez o RNA mensageiro, tu nem terminou de produzir o RNA mensageiro, tu já vai ter ribossomos associados a esse RNA mensageiro para fazer as proteínas. Então é uma coisa muito mais em sequência muito mais em sequência do que o que ocorre aqui nos eucariotos, né? É por isso que, na verdade, tu tem um tamanho de genoma, o tamanho do genoma nas bactérias é muito associado à quantidade de proteínas que elas conseguem produzir. E é uma coisa que não é o nosso caso. Tipo, a gente tem um tamanho de genoma e tu tem um nível muito maior de proteínas que podem ser produzidas graças a esse processamento de RNA. Além disso, além da carioteca, que então vai fazer essa compartimentalização desse DNA, tu vai ter então organelas que são responsáveis pela energia. Então, quando a gente pensa em energia dentro de uma célula, a gente vai pensar em mitocôndria. A mitocôndria, então, vai ser essa organela aqui que parece esse cachorrinho quente, que é assim como se fosse com essa mostarda, vamos dizer assim. Então, ela é uma organela que ela é formada por membranas, ela vai ter essas membranas internas e a externa, tá? E ela vai ser responsável por produzir moléculas de ATP, que são as adenosinas trifosfatos, que são moléculas utilizadas para troca energética durante os processamentos metabólicos dentro da célula, dentro do organismo, tá? E além da mitocôndria, tu também pode ter cloroplasto, no caso dos vegetais, que no caso do cloroplasto, ele vai fazer a reserva energética, ele vai produzir o amido. Então, o cloroplasto ele vai ser responsável por utilizar o gás carbônico do ambiente para fazer a construção de uma molécula de glicose. Daí ele faz várias glicoses, daí depois a célula vegetal vai pegar essas glicoses e vai associar, formando então uma estrutura de amido. E além disso, aqui a gente falou então de organelas que vão surgir de organelas, no caso os lisossomos surgem de retículos endoplasmáticos e rugosos
e eles também podem ser liberados aqui pelo complexo de Golgi, né? Porque os lisossomos nada mais são do que vesículas que contêm alguma coisa, normalmente enzimas. Só que tem algumas organelas, que seriam os peroxissomos, que são umas organelas especiais, que são organelas que vão ter como produção da enzima a catalase. Então, o peroxissomo ele não é produzido pelos retículos, tá? Não é produzido pelos retículos, ele não é também liberado pelo complexo de Golgi. Tu vai ter ribossomos livres que vão estar, então, produzindo essa enzima no citosol, e daí tu vai ter essa união dessas enzimas, e tu vai envolver isso com essa membraninha, com essa membrana plasmáticazinha ali para fazer esse lisossomo especial, vamos chamar assim, só que ele não é produzido por uma organela membranosa em si. Tipo, ele vai crescendo de tamanho, e daí, de acordo com que tu vai adicionando mais catalase tu fez então uma membraninha ali assim, tu começou a adicionar catalase, né? E daí essa bolha de catalase ela vai aumentando e ela aumenta tanto de tamanho que daí daqui a pouco ela se divide. Então daí tu vai tendo essa produção de peroxissomos dentro dessa célula. E é uma organela que ela está muito relacionada a fazer a detoxificação dessa célula. Então ela vai ser responsável por oxidar certas substâncias. Só que o interessante é que essa oxidação, quando ela faz essa oxidação dessas substâncias, tu acaba causando o aparecimento de uma substância que é extremamente tóxica para a célula, que é o peróxido de oxigênio, que é que é a água e peróxido de oxigênio peróxido de oxigênio, que é a substância que é a água oxigenada, que acaba causando, então, essa degradação dessa célula, tá? E a enzima que, na verdade, vai causar a inativação desse peróxido é a catalase, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês só uma perguntinha, para vocês terem uma ideia de como que as organelas podem parecer. Eu trouxe os peroxissomos porque eles são importantes, assim, e às vezes a gente acaba até esquecendo que eles existem, a gente fica tão focado nos retículos, lá no Golgi, enfim, mas eles também podem aparecer em prova, tá? Então, aqui no vestibular de 2019 da URGS, eles pediram para preencher as lacunas. Os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é Daí eles têm aqui uma série de possibilidades. Deixa eu fazer aqui. Aqui. A função do peroxissomo, fluoretação, tipo, gente, não, isso não é feito por enzima de vesicular, tá? Não, então, fluoretação não é. Substituição, tipo, não faz muito sentido. Acetilação que é, no caso, adicionar um grupo acetil em alguma coisa. Se alguém for fazer isso daqui, não vai ser um peroxissomo, tá? Então, tipo, se for fazer uma adição de algum núcleo, de algum acessório, de uma molécula acessória, seria mais interessante, tipo, se eles estivessem falando de complexo de Golgi. Daí aqui tu tem oxidação e redução, que são essas reações químicas que tu vai ocorrer na nossa molécula, né? Agora, não sabendo, vamos supor que vocês tenham esquecido o que é oxidação e redução, então vamos adiante. É a oxidação ou redução de certas substâncias orgânicas na célula, em especial alguma coisa. Aqui no caso, tipo, eles vão falar de nitritos. Nitritos tem muito a ver, na verdade, com a fixação do nitrogênio lá no ciclo de ecologia. Tipo, não chega a ser o caso, tipo, tu não encontra peroxissomos apenas em células vegetais, entende? A gente encontra muito peroxissomo, por exemplo, no nosso fígado. Então, nessa reação surge um subproduto muito tóxico, água oxigenada, ou peróxido, que precisa ser rapidamente degradado pela catalase, tá? Então, peroxissomo, vocês têm que lembrar de catalase. Então, aqui no caso, a opção adequada seria a D, tá? Então, tu vai ter, então, aqui nitritos, na verdade, isso aqui seria relacionado lá a essa questão da fixação de nitrogênio. E lipase é uma enzima que, na verdade, vai ser responsável pela degradação de gordura. Então, tipo, não é o caso. Aqui tu vai precisar degradar a H2O2. E quem vai fazer isso vai ser a catalase. Tá? Dúvidas aqui nessa questão? Não, professora.
Não? Ok. Então, vamos adiante. Aqui tá. Ai, até às 10, né? Isso. Tá. Gente, eu acho que eu vou encerrando por aqui. Deixa eu chegar aqui. Porque essa parte de fermentação e a parte de fermentação e respiração celular, ela é um pouquinho pesada e já estamos no final da aula. Deixa eu só aqui. Espera aí que eu apertei errado. Tá. Deixa eu ver. Já vou parar aqui a gravação.